Bom, galera, uma ótima noite a todos. Vamos aqui dar início ao nosso conteúdo da aula de provas, que eu reputo, de acordo com a minha experiência em pesquisas de provas anteriores, independente dos cargos que vocês optem, no âmbito no que tange a temática processo penal, provas. Provas é um tema muito de suma importância para o estudo de qualquer carreira que exija essa matéria como exigência aí no edital, que tem essa matéria como exigência no edital, eu reputo de suma importância. Tanto que nós estamos levando 2 aulas para poder concluir o tema prova, e acredito que hoje nós consigamos esgotar o tema. É de suma importância que nós tenhamos em mente tudo que abarca provas, porque dada a importância que essa matéria carrega consigo. Existe um título no Código de Processo Penal vasto que traz a previsão legal das provas, o rol de provas, como essas provas serão utilizadas, como o juiz vai utilizar dessas provas. Então, assim, é um tema vasto, mas eu reputo de suma importância para o edital de vocês, independente da carreira que vocês almejam. Seja TJ, seja para procurador, seja para Polícia Civil, independente da carreira que vocês venham a optar, o tema provas é de suma importância. Deixei consignado como item de retomada para essa nossa segunda aula a declaração do ofendido, e eu deixei aqui também o meu Instagram é Douglas Vieira _ADV Criminalista. Para quem não me conhece, eu sou o professor Douglas Vieira, sou professor de processo penal e penal para concursos. E tudo que eu trouxe para vocês aqui eu tentei enxugar ao máximo, para que sem dispensar muita coisa, trazendo o mais importante da temática provas para vocês, para que vocês também não fiquem sem o norte na hora de estudar. E eu faço um apontamento, eu costumo trazer isso em todas as minhas aulas, no início da aula, eu costumo comentar com vocês para que vocês tenham um caderno em mãos, ou Word aberto para quem está assistindo pela internet, quem é da época da era digital e prefere ter o seu caderno digitado ou no Word ou no caderno, para que esteja com o caderno. Conforme eu for falando os tópicos, vocês venham destrinchando os tópicos comigo. Eu vou citar algumas coisas aqui dos tópicos em que eu deixei elencados no quadro. Eu vou ditando para vocês alguma coisa para que vocês possam ter no caderno de vocês. Lembrando, o caderno bom é o caderno feito. E caderno, torno a dizer, é o Word ou o próprio caderno físico. Para que vocês cheguem a um ponto que vocês não precisem mais assistir aulas teóricas. Para que vocês cheguem a um ponto de somente revisarem, lerem o caderno e fazerem questões. E peguem o caderno só para fazer apontamentos de acordo com as questões que vocês fizerem. Essa é a intuição de estudar para concurso. Montar um caderno eficaz, com resumos bem feitos, apontamentos feitos jurisprudenciais, como letra de lei. Eu vou trazer muita letra de lei, vou trazer muito entendimento jurisprudencial para vocês também, porque é de suma importância, tem banca que cobra. E feitos esses apontamentos no caderno de vocês, é só ler esse caderno e partir para questões. Vocês vão chegar num ponto que vocês não vão mais precisar estar assistindo a aula teórica. Essa teoria que eu trouxe para vocês, geral das provas, eu esgotei todo o tema. Com certeza vocês vão acabar essa aula aqui com capacidade para elaborar qualquer questão no que tange o tema prova e gabaritarem essas questões. Tenho certeza. Trouxe 5 questões aqui para o final da aula, nós resolvermos juntos e debatermos caso vocês tenham alguma dúvida. Meu Instagram é esse aqui, como eu falei para vocês, Douglas Vieira _ADV Criminalista. E feito esse preâmbulo, vamos dar início à matéria, porque hoje tem coisa pra caramba para nós tratarmos, beleza? Tema provas, tá lá no CPP, já falamos numa aula anterior, e hoje vamos falar da declaração do ofendido, beleza? A declaração do ofendido, o ofendido nada mais é do que a vítima. E a declaração do ofendido, como nós já bem tratamos anteriormente, na nossa aula anterior, a declaração do ofendido, ela nada mais é do que aquela pessoa que sofreu a ação penal, que teve o seu bem jurídico tutelado, violado por uma ação de um terceiro.
E a declaração desse ofendido, ela não tem um peso maior do que a declaração do próprio réu. O peso da declaração do ofendido, ela vale tanto quanto a declaração do réu. Não existe no nosso sistema penal, nosso sistema processual penal, aquela tarifação de provas. As provas, elas têm os mesmos pesos e as mesmas medidas, beleza? Dito isso, é de suma importância que nós tratemos aqui também das questões complementares. Mas antes dessas questões complementares, perdão, vamos voltar aqui um pouquinho. O depoimento do ofendido, ele é enquadrado como meio de prova e tem um valor relativo, como todas as provas, já falamos. E atenção, por STJ, eu vou botar aqui em cima, por STJ, o depoimento das vítimas em crimes sexuais, ela tem, nos crimes que tem pouca visibilidade, o que isso quer dizer? Crimes que não tem como outras pessoas presenciarem o depoimento da vítima no que tange os crimes de violência doméstica e os crimes de violência sexuais, são crimes que o depoimento da vítima tem um peso muito grande. Então, se te perguntarem qual é o entendimento do STJ no que tange o depoimento da vítima nos crimes sexuais, ele tem uma carga valorativa um pouco maior do que o depoimento da vítima nos outros crimes. Então, tratando-se de crimes sexuais, o depoimento da vítima para o STJ, ele tem uma carga valorativa bem positiva. Para o STJ, positivo, então, nos crimes sexuais, tá? Então, botem aí, declaração do ofendido para o STJ nos crimes sexuais, a carga valorativa desse depoimento traz muita... Para o STJ, o depoimento da vítima tem muito valor, perfeito? Quanto às questões complementares que nós trouxemos para vocês, primeiro tópico aqui é o comparecimento, tá bom? Devido ao fato das declarações do ofendido ser considerado uma prova, ele será devidamente convocado para ele poder prestar declaração. Então, questão complementar, o comparecimento ele deve ser intimado para que ele possa ir lá e prestar declaração. Existem algumas nuances. Num sistema normal de temperatura, grau e pressão, a vítima vai, o ofendido vai, ele presta declaração dele. Só que existem variantes. Não há causa de uma vítima se ausentar. Ela não foi, ela não compareceu a prestar declaração. Vamos partir da seguinte conclusão. Aqui embaixo, conclusão. A ausência injustificada da vítima, de acordo com o artigo 201, ela vai dar ensejo à condução coercitiva. A condução coercitiva nada mais é do que um oficial de justiça ou uma viatura da polícia ir até a casa da pessoa e trazê-la para que ela possa prestar essa declaração em juízo. O nome disso é condução coercitiva e está lá no artigo 201 do Código Penal. Então, embaixo do comparecimento, você botar aqui intimado, na conclusão você põe lá ausência injustificada, artigo 201, condução coercitiva. Segunda conclusão que nós podemos obter nos casos de ação penal privada. Quando a ação penal é privada e essa vítima se ausenta de prestar declaração ou de comparecer em uma audiência, vai ocorrer o fenômeno da perempção. A perempção tem previsão legal e contraguarida lá no artigo 60 do Código de Processo Penal e é a extinção da punibilidade por ausência de interesse da vítima. Então a vítima ela não teve interesse em dar prosseguimento a essa persecução penal, ela faltou de forma injustificada, ocorrerá a perempção. Beleza? Anotem aí no caderno de vocês, eu acredito que dê para ver bem o quadro aí e penso que vocês estão comigo nessa. Direito de informação, está lá no 201, parágrafo 2º do CPP. A vítima ou ofendido, ela tem o direito de ser intimada dos atos processuais que porventura ocorrerem, no que tange ao réu. Se ele tiver uma saída decretada, se ele tiver com uma prisão preventiva decretada e surgir um alvará de soltura, a vítima deve ser intimada. Outra coisa também a marcação de audiências, sentenças e decisões em graus de recurso.
também são abrangidas pelo direito de informação da vítima, que mantenham ou modifiquem situação jurídica desse processo. Então, é um direito da vítima o direito à informação dos atos processuais que, porventura, vierem a estar sendo alvo dessas intimações o réu no processo. Indícios de presunção, tá? Indícios de presunção, eu trouxe aqui para vocês uma prova indiciária. Uma prova indiciária é uma verdade sabida que tem em relação com o fato delituoso. Autoriza, por indução, a chegarmos a uma conclusão sobre a existência do fato e as suas circunstâncias. Tem previsão legal lá no artigo 239 do Código de Processo Penal. Como uma carga valorativa, qual é a carga valorativa que nós damos às presunções? As presunções nada mais são do que um pressuposto de veracidade que se dá àquela prova. É um pressuposto de validade, não quer dizer que aquela prova é válida. A presunção é um pressuposto de veracidade, tá? E trouxe aqui algumas classificações para vocês. Classificação dos indícios de presunção. Classificação dos indícios de presunção, existem 3 classificações dos indícios de presunção. O primeiro deles é essa presunção legal ou iuris. Presunção legal ou iuris. Bota aqui 2 pontos, presunção legal ou iuris. Prevista, vocês vão botar aí, prevista em lei. Perfeito? Presunção prevista em lei. E aqui vou fazer para vocês uma bifurcação. Dessa presunção legal, nós temos uma bifurcação. Ela tem mais duas elas têm mais duas suborientações. A primeira delas é presunção legal ou absoluta. Tá? Essa presunção legal ou absoluta, nós chamamos também, vocês já devem ter ouvido esse brocardo em latim, iuris et de jure. É aquela que não admite prova em contrário. Não admite prova em contrário. Douglas, me dá um exemplo de uma presunção legal ou absoluta. Ela não admite prova em contrário. É da menoridade. Então, assim, a imputação de um crime ao menor de 18 anos. É legal essa previsão. Não existe que você impute um crime ao menor de 18 anos. Esse é um exemplo de uma presunção legal ou absoluta. Presunção legal relativa. Nós chamamos também de iuris tantum. Essa daqui, ela já admite. Aqui admite. Espero que vocês estejam comigo escrevendo isso no caderno de vocês, tudo bem? Presunção legal relativa, iuris tantum, admite prova em contrário. Prova em contrário. Admite prova... Porra, minha letra é horrível, mas eu juro que eu me esforço para fazer uma letra boa para vocês, cara. Admite prova em contrário. Por exemplo, a presunção de idoneidade dos atos praticados por um funcionário público. Essa presunção de idoneidade é relativa. Nem todos os atos praticados por um funcionário público, eles podem ser considerados legítimos. Tanto que existe uma lei de improbidade, essa lei de improbidade que trata lá dos atos praticados por um funcionário público, dos atos ímprobos praticados por um funcionário público. E agora, talvez a mais... Uma das provas mais importantes que nós trouxemos para discutir aqui é a prova testemunhal. Ela é bem diferente da declaração do ofendido. Botem no caderno de vocês, diferente do ofendido. O ofendido, quando ele é chamado para o processo penal, a gente pode ver que até a ausência do ofendido numa ação penal privada, ela acarreta na perempção. Aqui a prova, por quê? Porque ele tem um gatilho ali na mão dele para que ele possa dar ensejo à continuação dessa ação penal privada. Agora, a testemunha é diferente. A testemunha,
ela não tem uma carga valorativa. A testemunha, ela não foi uma vítima naquele processo. Ela foi uma pessoa que ela viu. Ela é uma testemunha ictuócle, que nós chamamos. Geralmente são testemunhas oculares. Pessoas que viram, ou pessoas que não viram, mas que sabem de alguma coisa, que conhecem a personalidade daquele réu, daquelas pessoas envolvidas ali. Existem vários tipos de testemunha, aqui nós vamos esmiuçar cada uma delas. E a testemunha, diferente do ofendido, ela não tem interesse no deslinde processual. Ela está ali tão somente para tratar a verdade. A testemunha, ela se põe na frente de um juiz ou na fase inquisitorial, na frente da autoridade policial, para prestar declaração do que ela sabe, do que ela viu. É muito importante também que nós tenhamos em mente que o que a testemunha acha não pode ser levado em consideração. Por exemplo, ela vai prestar a declaração dela, ela diz: excelência, eu acho que foi assim, eu acho que foi assado, me disseram que foi assim, me disseram que foi assado. O que ela acha, o que disseram para ela, pouco importa. A testemunha, ela tem que ser uma pessoa que viu o fato propriamente dito, ou que estava ali, sabe de coisas que somente testemunhas. Ela não tem uma carga valorativa. O ímpeto dela, o ímpeto da testemunha no processo penal, ele não tem uma carga de trazer valoração para o processo no que tange o entendimento dela ou a percepção dela sobre o processo. Não, ela tem que dizer o que ela viu sem aquela carga valorativa de que acha, de que viu, do que pensa da pessoa. Tudo bem? Aqui no que tange a prova testemunhal, o juiz aqui, ó, a obrigação de figurar como testemunha. Atenção, vou botar uma atenção aqui para vocês, um OBS, na verdade, OBS. O juiz não permitirá que a testemunha apresente apreciações pessoais. Proibida, vou botar aqui, vocês anotem no caderno de vocês, tá? Proibidas apreciações pessoais da testemunha. A testemunha, ela não tem uma carga valorativa, tá bom? Somente quando são indissociáveis. O que ela pensa somente pode ser admitido quando é indissociável. Por exemplo, a testemunha fala que viu um fato à noite, mas aí o MP ou a defesa interroga e pergunta: mas calma aí, à noite que horas? Ela pode dizer: poxa, eu acho que foi umas 6, 7 horas, mas eu não tenho como precisar. Isso é indissociável do fato. Ela não tem como saber um horário exato, mas aproximadamente ela pode. Então, quando somente será o achismo, ele somente será aceito quando ele for indissociável dessa carga valorativa do depoimento da testemunha. Isso aqui tem previsão legal lá no artigo 213 do CPP. Então, se você quiser saber aí como é que é a carga valorativa e como é visto o depoimento da testemunha, você vai lá no artigo 213 do CPP. E aqui eu vou fazer Vocês que quem estiver vendo a aula online depois, não estiver vendo virtualmente, ao vivo, estiver vendo depois, dá um pause. Todos os artigos que eu mencionar, dá um pause na aula, vai lá e dá uma lida no artigo. Alguns artigos eu trouxe para vocês, os que são de suma importância, outros não. Então, conforme eu estiver falando do tema e eu mencionar um artigo, eu peço para vocês que dêem um pause na aula, vá lá, dê uma lida no artigo e volta aqui para a aula, dá um play que a aula vai seguir normal. Perfeito? Quanto às obrigações de figurar como testemunha, eu peço para que vocês anotem aí também, obrigação de figurar como testemunha. Normalmente, a regra geral qual é? Toda pessoa, ela pode e deve figurar como testemunha no processo penal. Toda pessoa, sem distinção, sendo maior de idade. Existem algumas variações. Numa circunstância de normal, de grau e temperatura, qualquer pessoa pode figurar como testemunha para o Código de Processo Penal. Beleza? Qualquer pessoa. Existem algumas regras que eu vou trazer aqui para vocês de pessoas que não podem figurar como testemunha no Código de Processo Penal, que são algumas proibições. Mas, e trouxe algumas situações também. Então aqui, como regra geral, anota aí no caderno de vocês, hein?
qualquer pessoa. Beleza? Segundo tópico, da baixo mais um pouquinho, aprofundando um pouquinho, mas verticalizando um pouco essa questão, trouxe para vocês a questão das situações especiais. Quais são as situações especiais? São sujeitos que são impedidos de depor como testemunha. Porque esses sujeitos podem ter a carga valorativa do seu depoimento comprometido. Às vezes pelo fato de ser um parente, de ser uma esposa, de ser um irmão. Então, essa carga valorativa do depoimento dessa testemunha, ele se encontra comprometido por conta do seu vínculo afetivo com o autor do fato ou até mesmo com a vítima. Aí cabe à defesa, no caso da vítima, impugnar essa testemunha e mais à frente nós vamos ver essa questão da impugnação da testemunha. São situações especiais, são as pessoas com relação próxima de parentesco com o réu. Essas situações especiais, aqui do lado vocês vão botar o seguinte: não serão obrigadas. Não serão obrigadas a figurar como testemunha. Anotem isso aí, dá um pause, anotem isso que eu falei. Então, situações especiais, essas pessoas não serão obrigadas a figurar como testemunha. OBS, os sujeitos estão previstos lá no artigo 206 do CPP. Porra, professor, me dá um exemplo aí, cara. Já falei. Pai, mãe, irmão, tio, são parentes. Essas pessoas têm situações especiais e elas não serão obrigadas a depor como testemunha. Tudo bem? E se essas pessoas resolverem depor? Aí, o que acontece? Essas pessoas, elas podem depor, elas não são impedidas. Elas podem depor, serem testemunhas no processo penal, só que elas não têm o compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque esse depoimento delas pode ser considerado viciado por conta desse vínculo afetivo com a pessoa. Então, de acordo com o próprio artigo 206, se essas pessoas, porventura, desejarem depor como testemunha e forem autorizadas, essas testemunhas elas não têm um compromisso de dizer a verdade, elas não têm compromisso com a verdade. Outro caso de suma importância também é o caso de proibições. Essas pessoas, sim, são proibidas de depor. E você encontra a previsão legal dessas pessoas com proibição de depor lá no artigo 207 do Código de Processo Penal. Elas têm situação jurídica incompatível com a condição de testemunha. Então, existe uma objeção legal, proibição artigo 207 do CPP, vocês vão botar aqui, ó, objeção legal de depor. Perfeito? E Douglas, quem são esses sujeitos? Já vou falar, galera. Calma, vocês estão muito ansiosos. Primeira pessoa são as pessoas que elas são pessoas que desempenham ministério. Posso citar aqui atividade religiosa. Eu vou abreviar, mas eu espero que vocês estejam com um caderno aí e vocês anotem. Atividade religiosa. Por exemplo, padres, pais de santo, dependendo da religião, são pessoas que são impedidas, são proibidas, na verdade, de depor em razão de um ministério, como uma atividade religiosa. Questão de profissão. Aqui, eu como advogado, eu não posso depor contra um cliente meu, que eu já figurei como advogado daquele processo contra um cliente meu. Eu sou proibido de depor contra um cliente meu. Então, pessoa que desenvolve uma profissão, aqui eu posso citar também, geralmente atividades intelectuais, como exemplo, advogado, já falei, advogado, psicólogos e médicos no geral. São pessoas proibidas de depor contra ou a favor de pessoas que figuram em processos criminais. Pessoas também que desempenham função. Esse aqui é um cargo determinado por força de lei. Vou botar só por lei, tá? É o ordem judicial. Exemplo, curador ou tutor. Curador ou tutor. E aqui ofício.
são pessoas que em atividade manual, já que aqui em cima a profissão é uma atividade intelectual e aqui é ofício, uma atividade manual. Atividade manual. Exemplo, empregada doméstica, pedreiros, empregadas domésticas, pedreiros, são pessoas que têm contato direto com aquelas pessoas, trabalharam, tem um certo vínculo ali, essas pessoas são proibidas de depor, tá bom? Atenção aqui, a um segundo tópico, bota uma linha abaixo, escrevam aí, atenção. Essas pessoas, elas podem ser autorizadas pelo réu ou pela vítima a deporem. Elas podem ser autorizadas. Se forem autorizadas e desejarem, elas podem depor. Ocorre que nesse caso, se essas pessoas forem autorizadas e quiserem depor, existem essas duas variantes. Elas têm que ser autorizadas pela vítima ou pelo autor do fato a deporem e, se desejarem, elas não serão compromissadas a dizer a verdade. Elas não serão compromissadas a dizerem essa verdade. Então aqui, se elas vamos voltar aqui, atenção. Se autorizadas e desejarem, elas podem depor. Só que aqui elas serão compromissadas a dizer a verdade. Perdão. Se elas quiserem depor e desejar, se elas forem autorizadas e desejarem, elas serão compromissadas de dizer a verdade. Vou apagar aqui essa outra metade do quadro. Espero que vocês estejam comigo. Que aqui agora nós vamos continuar falando. Vou apagar aqui meu Instagram também. Espero que vocês já tenham... Agora, classificação das testemunhas. Classificação das testemunhas. Por excesso de zelo, vamos tratar das testemunhas extranumerárias. Testemunhas extranumerárias. E das testemunhas que são tidas como informantes. Beleza? Testemunhas extranumerárias, anotem aí. Beleza? Vocês estão com o caderno aberto? Ela não integra o número legal das testemunhas, mas está compromissada a dizer a verdade. Então, essas extranumerárias, pode-se dizer como exemplo, testemunha referida. Testemunha referida. Ou as testemunhas indicadas por outra pessoa. Indicadas por outra pessoa em sede de depoimento. E os informantes são pessoas não compromissadas. Não compromissadas pela autoridade. Posso dizer aqui também de novo, como exemplo, parentes do réu. O que acontece na prática, geralmente existem testemunhas. Eu, por exemplo, eu costumo arrolar algumas testemunhas de caráter. Não tenho testemunhas oculares, testemunhas que presenciaram o fato ali ictu oculi, que viram. Não são essas testemunhas, mas são testemunhas que são importantes para falar sobre essa questão de personalidade do réu.
essas pessoas não serão arroladas como testemunhas e serão arroladas tão somente como meros informantes. E outro tipo de testemunhas são testemunhas instrumentais ou fedatárias. Quais que testemunhas são essas, Douglas? Essas testemunhas instrumentais ou fedatárias são testemunhas que elas não presenciaram o ato, mas elas são arroladas para cumprir meras formalidades. Vocês aí futuramente, para quem quiser concurso para a Polícia Civil, quando vocês presenciarem um flagrante, vocês vão estar na delegacia e a Polícia Civil ou a própria Polícia Militar vão chegar com o cara algemado, com a mão para trás, e vocês geralmente vão colher o depoimento dessa testemunha, ou vocês vão colher o depoimento dessa testemunha, não presenciaram o fato, mas vão assinar. Então, testemunhas fedatárias são testemunhas que são arroladas ou são incluídas ali naquele procedimento para cumprir meras formalidades. Ou você colheu o depoimento daquele preso, ou você estava na delegacia e geralmente tem depoimentos que tem que ter assinatura de 2 inspetores da Polícia Civil, ou oficiais de cartório, enfim, 2 pessoas com fé pública para poder trazer uma questão de fidelidade àquele procedimento, para cumprir formalidade. Então são essas pessoas. Testemunhas fedatárias, a gente pode botar aqui 2 testemunhas instrumentais e fedatárias, suprir formalidades. Perfeito, gente? Falando já, ultrapassado esse ponto, vamos falar aqui do procedimento. E agora aqui, enquanto o procedimento, vamos falar dos deveres da testemunha. 2 pontos. Quais são os deveres da testemunha? O primeiro dever, nós já falamos aqui anteriormente, é o dever para com a verdade. Ela tem o dever de narrar a verdade e tão somente a verdade, sem inventar, sem mais, sem dizer o que ela acha, ela tem que dizer a verdade. Então, o dever da testemunha, dever para com a verdade. Se a testemunha mentir, ela vai ser compromissada, antes da audiência, ela é compromissada a dizer a verdade, então somente a verdade. Se essa testemunha inventar ou disser alguma coisa que não estava nos autos ou que ela inventou, ela pode incidir no crime de falso testemunho. Perfeito? E aqui, deveres da verdade, sob pena... Aí vocês podem botar no caderno de vocês, sob pena de incidir no crime de falso testemunho. Bota aí no caderno de vocês, artigo 342 do CP. Vem comigo, galera, vem comigo, vamos embora. Aqui, mais uma observação, tá? Na parte do depoimento que possa... Uma coisa muito importante. Se essa testemunha ela for prestar um depoimento e existe uma certa parte do depoimento dela que possa comprometê-la, ela pode se omitir, ela pode até mentir. Por que, Douglas? Por que a testemunha pode mentir na parte do depoimento que possa incriminá-la? Vocês lembram que o Código de Processo Penal, ele admite a autodefesa. E essa questão da omissão ou dela mentir determinada parte do depoimento, ela vai mentir e ela não vai responder no crime de falso testemunho porque faz parte do faz parte dessa autodefesa. Então vocês botem no caderno de vocês, OBS, a testemunha ela pode mentir no que tange a incriminação dela em determinado depoimento. Tudo bem? Outro OBS aqui, esse OBS eu não anotei, mas eu entendo, acho que ficou bem aí na mente de vocês. Se essa testemunha ela se retratar antes da sentença, o que acontece? A testemunha vai depor. Só que essa testemunha, ela incidiu no crime de falso testemunho.
Se ela se retratar antes da sentença, ela, porra, excelência, eu menti, vamos falar a verdade, o que aconteceu não foi bem assim, aconteceu de outra forma. Se ela se retratar antes dessa sentença, ocorre a extinção da punibilidade. Interessante isso, né? Extinção da punibilidade. Agora, se por outro lado, se essa testemunha não se retrata, ela mentiu, quis botar pra frente, ela não falou nada, deixou quieto, passou batido, não falou nada, e o juiz perceber que essa testemunha está mentindo, o que acontece? Essa testemunha será imediatamente levada para a delegacia, para DP, aí quem quiser curso da Polícia Civil, para DP, para lavrar o APF, para lavrar aquele juiz cão farejador, né? O juiz que percebe a mentira, pegou a mentira no ar, sentiu o cheiro da mentira, ele falou, você está mentindo, não é bem assim. Então, tem que ter muito tato, né, para o juiz chegar a tal ponto, mas acontece. Então, nesse caso, a testemunha mentiu e nesse caso, ela não se retratou antes da sentença, o que acontece? Ela será imediatamente levada para a DP para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante. E quanto ao dever de comparecimento, a testemunha, vou botar aqui, dever, como a gente está aqui em informante, procedimentos, deveres da testemunha, dever de a testemunha tem um dever de comparecimento. Quais são as consequências, Douglas, da ausência da testemunha? São N as consequências. Então vou botar a primeira aqui. Primeira, condução coercitiva, nós já falamos. Essas aqui eu não vou anotar não, vou deixar para que vocês aí anotem. Primeira delas, condução coercitiva. Dá pausa e anota, vai para a segunda. Segunda, pagamento de custas da diligência para trazê-la. Terceira, pagamento de multa. E quarto, responsabilidade criminal, até mesmo por desobediência de uma ordem judicial, de uma autoridade judicial. Então são 4, vou falar de novo para vocês anotarem. Condução coercitiva, pagamento de custas de diligência para trazê-la, pagamento de multa e incidir no crime de desobediência. Um outro tópico é a incomunicabilidade das testemunhas. Isso aqui é muito importante também, incomunicabilidade das testemunhas. O que isso quer dizer, Douglas? As testemunhas, elas devem depor individualmente. Como é que funciona na prática? Na prática, ficam todos sentados na sala de audiência. Nos corredores, geralmente, sugere-se, o próprio CPP sugere para que tenha uma sala individual para as testemunhas. Na prática, eles fazem um pregão no corredor do fórum, entra uma testemunha, essa testemunha depõe. Depois que essa testemunha depõe, ela sai e ela não pode se comunicar com a outra testemunha. Não pode, isso não pode haver. Então, incomunicabilidade das testemunhas quer dizer exatamente isso. É a impossibilidade dessas testemunhas se comunicarem e de uma influenciar no depoimento da outra. Porque elas podem combinar o depoimento delas. Por isso que as testemunhas, elas devem ser incomunicáveis. Inclusive no júri, existe essa questão de nenhum advogado poder chegar próximo das testemunhas e poder conversar com ela durante aquele intervalo que tem para as pessoas irem ao banheiro, lancharem, beberem água. O advogado, ele não pode nem se comunicar. Então essa incomunicabilidade no que tange um processo de júri, ela é muito mais rígida e é muito mais bem visibilizada. A incomunicabilidade das testemunhas. Para garantir essa incomunicabilidade, bota um OBS aí no caderno de vocês, o CPP ele prevê até uma possibilidade de uma sala em separado para essas testemunhas. Beleza? Preservação
preservação da oralidade. Oralidade. O depoimento, em regra, ele vai ser colhido de forma oral pelas testemunhas. Hoje em dia existe um sistema de videoconferência, de uma gravação por vídeo, que fica gravado tanto o teor do áudio quanto o vídeo do depoimento dessa testemunha. Por isso que preserva-se a presunção da oralidade do depoimento da testemunha. Então ele é feito de forma oral, ele é reduzido a termo e a testemunha vai lá e assina embaixo o que ela falou, para dar veracidade que ela disse aquilo ali, exatamente aquilo ali. Existe uma outra previsão legal no próprio CPP que trata da possibilidade de ser reduzido a termo exatamente o que aquela testemunha quis dizer. As expressões que ela disse, se ela falar um palavrão, é para botar vírgula, palavrão na redução a termo. Mas hoje em dia, com a videogravação e com o áudio gravado, fica tudo gravadinho ali, então é mais fácil até de você ter acesso ao que aquela testemunha quis dizer, até na entonação dela. Mas existe a previsão legal para que a preservação da oralidade, ela é tão vislumbrada e tão respeitada no Código de Processo Penal que até as expressões que aquela testemunha quis trazer, o Código de Processo Penal prevê que deve ser reduzida a termo essa questão, tá? Outra coisa, já falamos que uma não pode ouvir o depoimento da outra e obedece. Aqui, um obedece. O portador de necessidades especiais, ele será adequado e correspondente à necessidade. Aqui, portador de necessidades. O que isso quer dizer? Portador de necessidades, quando for um mudo, ele tem que ter um intérprete. Quando ele for um surdo, esse depoimento tem que ser reduzido a termo. Se ele for cego, tem que ter alguém para poder ler ou falar o depoimento para ele ali. Eu participei de uma audiência muito curiosa, que a vítima ela era muda. E quando nós percebemos que ela era muda, na primeira audiência eu já suscitei isso. Falei, excelência, a vítima é muda, então eu sugiro que seja adiado esse feito para que ela tenha um intérprete que a represente, em que pese ela estar acompanhada de advogado, pelo ilustre doutor ali do lado, eu não sei o que ela quer dizer, se é efetivamente isso. A gente não consegue, não vai ter uma instrução fidedigna. E o juiz me ouviu, graças a Deus, ouviu o Ministério Público também. E ouvido o Ministério Público, essa audiência foi adiada e numa outra audiência foi nomeado intérprete, para que esse intérprete pudesse estar fazendo essa intermediação ali entre a gente e essa vítima. Beleza? Vamos passar aqui para o próximo caderno. Continuando sobre prova testemunhal, vamos falar sobre a prerrogativa de função. Nós vimos aqui que o depoimento ele vai ser feito de forma oral e reduzido a termo. Ocorre que tem algumas pessoas que, em decorrência da prerrogativa de função, elas têm uma prerrogativa de prestar o seu depoimento escrito. Então, aqui, prerrogativa de função, depoimento escrito. Quem são essas autoridades? Tá? Anotem aí. PR da República, vírgula, presidente do Senado, vírgula, presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente e o PR do STF.